E agora, para a gente encerrar essa nossa sessão, esse nosso quadro de entrevistas, a gente vai lá para o Paraná para conversar com José Petrucci, diretor técnico da AEACM, Associação dos Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão, já está aqui conosco. José Petrucci, seja muito bem-vindo ao Realidades da Safra, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez conosco. Bom dia, Guilherme. Bom dia a toda a sua equipe. Bom dia a todos que estão aí nos assistindo e também nos ouvindo. Em nome da Associação aqui dos Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão, desejamos um feliz e abençoado 2025 para todos que estão aí nos acompanhando. Agradecemos mais uma vez aí o convite para estarmos aqui comentando um pouquinho, né, sobre o cenário da soja na região, bem como dos preparativos para a implantação do milho segunda safra aí que vem logo na sequência, né? José, a gente acompanhou aqui o desenvolvimento dessa soja em diversas regiões do Brasil. Aí no Paraná, região de Campo Mourão, como é que está essa situação? O produtor tem enfrentado dificuldades com o clima? Bom, o início, a expectativa nossa aqui é que ocorra nos próximos dias, né, o início das operações de colheita. As expectativas são boas, Guilherme, mas ainda temos necessidade de chuva aqui na região. Bom, para a gente entender um pouquinho melhor todo esse cenário aqui da região, né, acredito que seja válido a gente fazer uma retrospectiva de como tem sido essa safra aqui na região. Bom, salientando que a implantação das áreas de soja aqui na região ocorreram ligeiramente acima da média histórica, isso muito em razão das condições climáticas que foram favoráveis aí no mês de setembro e no mês de outubro. Então, desta maneira, a expectativa é que possamos aí sim, né, iniciarmos essas operações, principalmente naquelas áreas que foram implantadas aí dentro do mês de setembro. Com relação à produtividade esperada, Guilherme, neste ano safra, é válido salientar aqui que a região de Campo Mourão é considerada uma região de transição. Aqui é possível a gente encontrar solos de diferentes texturas, regiões de alta, de baixa altitude, que aliado a um período de veranico que nós tivemos aqui no mês de novembro, podemos dizer que nós temos aí três cenários. Bom, aquele cenário mais otimista, que representa uma parte das nossas lavouras aqui na região, com lavouras com potenciais aí até acima de 70 sacas por hectare. Temos também um segundo cenário que representa boa parte das nossas áreas cultivadas aqui na região, que é um cenário bom, mas não é aquele cenário tão otimista, com produtividades esperadas aí em torno de 60 sacas. E por fim, aquele terceiro cenário, que é aquele mais hostil, com produtividades esperadas em torno aí de 45, 50 sacas por hectare, principalmente naquelas regiões de solo de textura mais arenosa, do qual sofreram bastante aí com aquele veranico no mês de novembro que nós tivemos aqui na região. Tínhamos chuvas previstas aí para a última semana aqui na região, algo necessário ainda, muito necessário, muito importante, mas elas não ocorreram da maneira esperada. Elas ainda foram muito irregulares e os próximos dias aqui também não temos previsão nenhuma de chuvas para a região. Então é importante que venha acontecer para realmente, né, se confirmar esses cenários que eu estou falando para você. Em razão do manejo que nós adotamos aqui na região, juntamente com os produtores rurais, até o momento acreditamos que não temos aí, ou não teremos, né, redução na produtividade ocasionada pela ocorrência de plantas daninhas, de pragas e doenças. A gente sempre costuma dizer aqui, eu sempre comento aí, né, nas entrevistas, Guilherme, que toda safra é uma safra e toda ela tem o seu aprendizado, né? E nessa também não é diferente. A expectativa e a necessidade nossa aqui é que tenhamos chuvas nos próximos dias, né? Mesmo que não tenha previsão nenhuma, para que nós tenhamos boas produtividades e uma boa rentabilidade aí ao final desse ano safra. E como é que foi a pressão de pragas e doenças esse ano por aí, José? O produtor teve que enfrentar alguns desafios nesse sentido? Não, foi bem tranquilo, Guilherme. O produtor rural é bem consciente, a assistência técnica aqui na região ela é bastante atuante, bem tecnificada, né? Então, praticamente tudo que foi determinado aí pela assistência técnica, o produtor tem feito e nós não tivemos surpresa nenhuma aí com relação à ocorrência de pragas e doenças. Um pouco de lagarta, né? É normal, principalmente naqueles sojas que não têm a biotecnologia, mas o produtor fez o manejo correto. Alguns casos pontuais aqui de algumas determinadas regiões com um pouquinho de antracnose, algo que não é muito normal aqui para nós na região,
mas o produtor fez as aplicações corretas aí de fungicidas, mais os multissítios protetores e, de maneira geral, a gente não vai ter perdas consideráveis com relação a isso, não. E aí, olhando para o calendário, José, a colheita deve se concentrar em que datas aí na região e como é que isso impacta em janela para a segunda safra de milho? Bom, a gente está previsto aí, a expectativa que nos próximos dias comece as operações de colheita, mas praticamente vai concentrar entre o final de janeiro agora e o mês de fevereiro as colheitas aqui de soja. Então, de certa maneira, por a gente ter conseguido, né, as condições climáticas lá atrás foram favoráveis, nós conseguimos a implantação da soja numa boa janela, o que vai favorecer com certeza aí a implantação do milho também em uma boa janela de semeadura aqui na região. As expectativas são boas dos produtores para com que ocorra aí a implantação da nova safra, mas precisamos que as condições climáticas voltem a ficar favoráveis, que vai ajudar tanto para a lavoura da soja, né, principalmente para aquelas lavouras implantadas aí a partir da segunda quinzena aí de outubro, bem como vai ajudar também aí em umas condições favoráveis para que ocorra da maneira correta, tecnicamente adequada, a implantação do milho segunda safra aqui na região. Pensando em área, José, deve ter um aumento de plantio de milho por aí? Sim, com certeza, já é evidente isso. Os produtores já adquiriram de maneira antecipada aí os defensivos, os fertilizantes e a semente. As expectativas são boas para a cultura do milho segunda safra aqui na região. Então, com certeza aqui a área de milho, com relação à safra passada, nós vamos ter um aumento de área cultivada sim. E aí, José, aproveitando um pouquinho a sua experiência também como engenheiro agrônomo, a gente recebeu aqui agora há pouco, antes de você entrar, produtores de diversas regiões aqui do Brasil. Tem região sofrendo com falta de chuvas, tem região com muita chuva, expectativa de chuva até na colheita. Como é que esses diferentes cenários impactam no manejo do produtor? Como é que ele precisa se adequar a essas situações, seja a falta de chuvas ou seja o excesso de chuvas? Isso demanda estratégias diferentes para atuar nas lavouras, né? O importante ao final de tudo isso a gente sempre diz que a nossa indústria, Guilherme, é uma indústria a céu aberto. Então, tudo é possível, tudo pode se esperar. É importante que, juntamente com assistência técnica, os produtores sempre tenham, né, um cunho técnico de estar realizando e propiciando uma condição para que a planta possa expressar o seu máximo potencial produtivo. E o primeiro passo disso daí, né, é ter um olhar cuidadoso e técnico para com o solo, né? Propiciando ali um equilíbrio químico, físico e biológico, e dessa maneira, né, diante de condições mais adversas, seja ela, né, a condição adversa, muita chuva ou pouca chuva, né, a gente ao final aí com certeza vai ter um ambiente mais favorável para essa planta se desenvolver e expressar o seu máximo potencial produtivo. É mais difícil lidar com excesso de chuvas ou com a falta de chuvas, José? Olha, eu digo que, como eu mencionei aqui, os dois ambientes são hostis, tá? Então, o excesso de chuva também, de certa maneira, ele vem acompanhado de dias nublados com baixa luminosidade, né? O que é necessário aí para que a planta possa desempenhar de maneira correta suas funções, a fotossíntese, produzir seu próprio alimento, bem como o excesso de chuva pode causar aí erosões, bem como também o encharcamento do solo, propiciando, né, uma condição inadequada para que a planta, né, ela possa fazer de maneira adequada aí todo o seu metabolismo, né? Então é preciso, como eu mencionei anteriormente, esse equilíbrio da parte física, química e biológica. Zé, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender o desenvolvimento das lavouras da região, esse olhar também do produtor para as condições climáticas nas suas lavouras. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom, a gente sempre aproveita a oportunidade aqui, né, e analisando todo esse contexto do qual nós comentamos aqui anteriormente, é válido salientar que, de maneira geral, os produtores estão vindo aí de safra, seja ela de verão ou de inverno, com queda de produtividade ou com redução nas margens de lucro, o que resultou nos últimos anos, Guilherme, em um endividamento. Tudo indica, né, aqui para a nossa região, que Eu vou esse ano chamar. teremos boa produtividade, haja vista, né, se as condições climáticas voltarem a ser favoráveis. Por outro lado, né, a gente pede uma atenção sempre especial aí por parte dos produtores para com a comercialização. Aqui ao fim, né, do ano safra, né, não tenha só produtividade, mas é o que ao final ele tenha também uma boa rentabilidade.
e que independente, né, desses produtores estarem captando recursos junto aos agentes financeiros ou não, que seja sempre feito, né, seguro para o agro das suas lavouras. Haja vista que diante de cenários hostis, né, como você bem colocou, né, e a gente mencionou aqui, seja de muita chuva ou pouca chuva, né, estaremos protegendo aí o nosso patrimônio e tendo saúde financeira para continuar na atividade aí. E para com relação ao milho segunda safra, a gente sempre diz o seguinte: para colher é preciso semear, né? Então, nessa perspectiva, é sempre preciso que o produtor, juntamente com assistência técnica, faça muito bem feita a sua parte, com investimentos necessários, com capricho, com conhecimento, e que o clima seja favorável e que possamos ter ao final aí do ano, né, excelentes safras. E por fim, né, salientar que nenhuma ação isolada será eficaz em anos como esses, né, que a gente está falando aí mais hostis. Por isso é extremamente importante e necessário aí uma ação conjunta de medidas estruturadas, planejadas, que vise sempre, né, o manejo equilibrado, como eu mencionei, da parte física, química e biológica dos nossos solos, minimizando assim, né, os riscos por fatores bióticos, abióticos da nossa atividade agrícola. Então, por fim, aqui um grande abraço e ficamos sempre à disposição aqui de vocês. Zé, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que vai ser a colheita da soja aí na região, também o plantio do milho aí em Campo Mourão. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Esse é o José Petrucci, diretor técnico da AEACM, Associação dos Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão, no Paraná, conversou com a gente, mostrou essa realidade das lavouras lá em Campo Mourão, o produtor olhando para o céu, esperando chuva nos próximos dias, a chuva ainda necessária para garantir boas produtividades lá na região, mas com um bom desenvolvimento até o momento, expectativa de colheita começando nos próximos dias e uma boa janela para o plantio da segunda safra de milho, inclusive o José destacando as expectativas de aumento na área plantada para a segunda safra de milho diante dessa projeção de bom cenário de colheita e também de plantio para o milho. O produtor lá em Campo Mourão deve apostar mais no cereal de segunda safra neste ano do que foi em relação ao ano passado.